Agora que os brasileiros retidos na faixa de Gaza chegaram ao Brasil sãos e salvos, numa brilhante vitória da democracia brasileira, nos defrontamos com outro perigo, e este perigo mora aqui ao lado, exatamente na Argentina, que vai escolher o seu próximo presidente no dia 19, neste domingo. Neste domingo concorrem à presidência da Argentina, em última etapa da eleição, ou seja, no segundo turno, os candidatos Javier Milei, de ultradireita, e Sérgio Massa, considerado um peronista moderado, mas que atua atualmente como ministro da Economia. O risco é de Milei ser eleito. Agora por quê? Porque Milei representa um perigo não apenas como essa recente experiência brasileira que tivemos nos últimos 4 anos, mas um perigo muito maior. Por quê? Porque ele defende não apenas a privatização das empresas estatais, lá reestatizadas a muito custo, depois que foram despedaçadas pelas multinacionais e deixaram ali o país praticamente sem petróleo e sem energia eficiente, a ponto de, até hoje, provocar esses grandes blackouts ocorridos em capital, Buenos Aires e outras grandes cidades. Mas o Milei quer privatizar rios e mares. A terra já nem se fala mais, o subsolo. Ele é também uma pessoa de comportamento pessoal e moral, muito perigoso, como a gente vê aqui nesse material da jornalista e historiadora Silvia Colombo, que fez uma apreciação sobre a eleição argentina. O que diz ela? Em matéria, em artigo escrito para a Folha de São Paulo. Ela diz que a eleição presidencial no dia 19, em meio à maior crise econômica, espelha o impasse do país nos 40 anos de sua redemocratização. De um lado, o ultraliberal Javier Milei, de comportamento instável e esotérico, dado a insultos e ataques de ira após a morte de seu cão, como conta o biógrafo em entrevista. De outro, o ministro Sérgio Massa, que comanda uma economia com inflação de 3 dígitos e levanta desconfiança no próprio meio peronista. O Massa, apesar de não ser considerado um peronista de raiz, como se diz, ele assegura em todas as suas manifestações a manutenção da atual política de inclusão social que foi adotada ali na Argentina depois de Perón e também consolidada pelos Kirchner, o casal Kirchner, que levantou a Argentina da crise, aquela crise profunda que redundou na derrubada daquele presidente que fugiu da Casa Rosada de helicóptero e que engolfou o país numa desestabilização econômica, monetária e financeira de que até hoje o país se ressente. Então vejamos aqui. Antes que Javier Milei entrasse na vida política, Dona Carmen é um personagem ali fictício, já que ela não quis se identificar, conta que em certa ocasião, no elevador de seu edifício no bairro de classe média de Abasto, em Buenos Aires, puxou conversa com o economista, no caso o Milei, que era o seu vizinho, e afinal seriam 10 andares de trajeto e ela queria evitar aqueles silêncios constrangedores comuns a essa situação. Ela já o tinha visto na TV falando de economia e puxou um papo. O senhor dá aulas em alguma universidade?
Ele afirmou que sim. Eu leciono Adam Smith com certo orgulho ao mencionar o mais importante teórico do liberalismo econômico. Aqui é uma foto do último debate, não é, entre Milei e Sérgio Massa, ocorrido também no domingo. Dona Carmen, para manter o papo ativo, perguntou: e George Maynard Keynes, aquele grande economista de cunho socialista, ela e as demais pessoas no elevador contam que neste momento Milei teve um verdadeiro surto. Gritou com a mulher dizendo que ela era comunista, que todos ali eram comunistas e que Keynes era o responsável pelo desastre em que se encontrava a Argentina. Dona Carmen é apenas uma das vizinhas que acabaram pressionando Milei ao longo dos anos a sair do edifício. Algo no mínimo irônico, uma vez que o hoje finalista do segundo turno da eleição presidencial na Argentina, que ocorre neste domingo, naquela época não parecia ser popular nem mesmo para vencer as eleições de síndico. Os vizinhos mencionam sua falta de educação e até de banho, o uso contínuo de palavrões, o cheiro que sentia em todo o edifício por conta da presença dos 5 clones de mastim inglês que Milei até hoje idolatra, né? O Conan, que era o cão dele, né? O cão que morreu, apesar de um cão que tinha morrido havia ali cerca de 7 anos. O tamanho dos animais, ou seja, daqueles cães, chegam a pesar até 100 quilos cada um, e obrigou Milei a derrubar as paredes de seu apartamento e a jogar fora todos os móveis. E agora eu me pergunto, como é que a elite econômica, financeira que patrocina esse candidato e com todos os riscos de elegê-lo, ainda insiste em manter esse perfil de homem que a gente se indaga. O que é que ele poderá trazer de positivo para a Argentina e mesmo para esses empresários que querem só saber de ganhar dinheiro?